Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e estou mais uma vez nesse canal aqui para levar a vocês, amigos e irmãos em Cristo, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje, nossa mensagem tem como título Por isso é que é de graça. Ela está baseada numa passagem de Lucas, capítulo 7, em que o evangelista nos narra que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar em sua casa. E esses jantares, eles eram muito públicos. Era permitido as pessoas de fora entrarem na casa e assistirem os comensais se servindo da refeição ali. E justamente nessa ocasião em que Jesus foi convidado por Simão, Simão não lhe fez as honras de hóspede, isto é, não lhe deu água para lavar os pés, não o saudou com um beijo no rosto, também não ungiu a sua cabeça com óleo perfumado, mas ali, naquele momento em que Jesus já estava acomodado à mesa e talvez já tomando a sua refeição, ou quase chegando a isso, entrou uma mulher conhecida na cidade, como diz o texto, conhecida na cidade como pecadora. Essa expressão pecadora provavelmente quer dizer que ela fosse conhecida como adúltera ou como prostituta. E essa mulher entrou ali com um vaso de alabastro e antes de fazer o que ela tinha vindo fazer, que era ungir os pés de Jesus com o óleo perfumado, ela se emocionou muito e, chorando, lavou os pés de Jesus, se ajoelhando aos pés de Jesus, lavou-os com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos e depois beijou os pés de Jesus e finalmente ungiu-o com aquele óleo precioso que ela tinha trazido no vaso de alabastro. E Simão, então, duvidou da santidade de Jesus, duvidou da messianidade de Jesus, duvidou que Jesus fosse realmente um homem de Deus, um profeta. Ele diz assim: se esse Jesus fosse mesmo um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora e evitaria o contato com ela, claro, porque tratava-se de uma mulher impura. E Jesus então mostrou a Simão de outra maneira que ele realmente era profeta, porque Simão não se expressou verbalmente, ele apenas pensou isso, mas Jesus então diz, e eu quero ler a partir desse ponto do versículo 40, Jesus diz para ele: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E então, em seguida, Jesus
aponta para a mulher. Você está vendo essa mulher aqui? Provavelmente Jesus quis dizer com isso que ele tinha que mudar a sua visão a respeito daquela mulher, que ele enxergava como uma mulher indigna. Mas Jesus disse: pois eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, mas ela lavou meus pés com as lágrimas dela. Você não me deu o ósculo santo, aquele beijo que é comum dar aos hóspedes, mas ela não cessa de beijar os meus pés. E você não me deu óleo para ungir a cabeça, e ela gastou aqui um vaso inteiro de óleo perfumado para ungir os meus pés. E então, em seguida, Jesus diz a ela a respeito daquela mulher: pois muitos pecados dela foram perdoados e por isso ela me amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E então Jesus disse à mulher: perdoados estão os teus pecados, seus pecados. E mais na frente, no versículo 50, diz: a sua fé salvou você, vá em paz. Essa história, essa pequena parábola que está embutida nessa passagem, essa pequena parábola que Jesus contou a Simão, ela nos ensina que a salvação, o perdão dos pecados é de graça. Tem que ser de graça. Precisa ser de graça, porque somos todos devedores, não temos como nos gloriar diante de Deus, somos todos pecadores, não temos glória nenhuma perante Deus, pois não temos como pagar pelos nossos pecados. Por isso é que a salvação é de graça. Nós notamos aqui, numa pequena parábola, praticamente de apenas 3 versículos, 3 grandes verdades que vamos repetir. Primeiro, Jesus fala de 2 devedores. 2 devedores. Um que devia 500 denários, e era muito dinheiro, porque um denário era o salário de um dia de um trabalhador. E outro que devia bem menos, 10% disso, que devia 50 denários. Mas ambos eram devedores. Por isso é que é de graça, porque somos todos devedores. Na escala de valores da sociedade, um era muito mais, deveria ser muito mais grato do que o outro. E foi isso que Jesus colocou para Simão, porque devia muito mais que o outro e foi muito mais perdoado. Porém, na escala de valores de Deus, não existe um maior ou um menor devedor. Somos todos devedores. Jesus disse que se nós transgredirmos um só ponto da lei, nós transgredimos toda a lei. Porque não existe pecadinho, não existe pecadão. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, estão fora da presença de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos pecamos, todos somos devedores. Por isso,
é que a salvação precisa ser de graça. E justamente aí nós temos a segunda coisa que Jesus quis ensinar nessa pequena parábola. Ele diz no versículo 42, aliás, vamos ler o 41 também para entender melhor, né? Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Esta é a segunda verdade que Jesus quis ensinar nessa pequena parábola. Não temos como pagar. É uma dívida impagável. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante esse pleonasmo que Paulo usa. Ele fala dom gratuito. Ora, se é dom, já é gratuito. Mas ele quis dar ênfase realmente, isso está lá também no grego, o dom gratuito, quer dizer, algo que é totalmente, completamente de graça, porque precisa ser de graça. Não há outra maneira de pagarmos essa dívida a não ser pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, aceitando o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, o seu sangue ali derramado para lavar o nosso pecado. Não temos como pagar. Estamos na mesma situação daqueles 2 devedores. Eles deviam. Um devia mais, outro devia menos. Aos olhos humanos, isto tem importância, mas para Deus não tem importância nenhuma. Todos nós devemos. E diz que eles não tinham como pagar. Não temos como pagar. Por isso é que é de graça. Quando você está com fome e não tem como comprar a sua refeição ou para fazer em casa ou no restaurante, alguém precisa pagar para você. Alguém precisa lhe dar uma refeição grátis. Então, se você é um pecador, se o salário do pecado é a morte, você não quer morrer para pagar o seu pecado. Então, o jeito é você aceitar a graça de Deus oferecida através da morte de Cristo na cruz em seu lugar. E a terceira verdade que Jesus quis ensinar aqui é que nós não temos glória nenhuma diante de Deus. Aqueles 2 devedores, eles deviam, não tinham como pagar e tinham que reconhecer o direito de Deus cobrar deles, o direito do Senhor, do credor, melhor dizendo, cobrar deles. Nós também não temos, somos devedores, não temos como pagar e temos que reconhecer o direito que Deus tem sobre nós, o direito que Deus tem de cobrar de nós. Por isso, não podemos oferecer nada, por mais que nós pratiquemos religião, obras, caridade ou qualquer outra coisa, honestidade, enfim, por mais que sejamos corretos naquilo que praticamos, isso de nada serve diante de Deus.
O apóstolo Paulo, ele diz também na carta aos Efésios que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqueles dois devedores não tinham um tostão para pagar. E assim é a nossa condição também, não temos um tostão para pagar. Portanto, não pode haver nenhuma arrogância em nós, nenhuma glória pessoal em nós. Nós temos que reconhecer a graça de Deus, reconhecer que somos dependentes dessa graça e aceitar humildemente, como aquela mulher, ela demonstrou uma grande humildade. Cuidar dos pés de uma pessoa era trabalho de escravo. Lavar os pés, secar os pés e, mais ainda, perfumar os pés. Ora, a importância que ela deu aos pés de Jesus. Isso era a função de um escravo. E ela ali, então, reconheceu que não tinha glória nenhuma, que ela agora era devedora como serva, como escrava de Jesus. E esta mulher recebeu de Jesus aquela palavra maravilhosa: a sua fé salvou você. Que grande contraste com aquele fariseu Simão, que presumia, né, que Jesus não era profeta porque estava tendo contato com uma mulher pecadora. Jesus saiu dali da casa de Simão, ou melhor dizendo, aquela mulher saiu da casa de Simão perdoada por Jesus. E Jesus saiu da casa de Simão sem que ele reconhecesse a graça e a misericórdia de Deus e fosse também perdoado. Interessante essa expressão que Jesus dirige a ela, diz: vá em paz. Essa expressão na língua grega, que é a língua original em que o Evangelho de Lucas foi escrito, significa vá para dentro da paz. Uma mulher que certamente era discriminada, que certamente era olhada de soslaio e, quem sabe, extremamente criticada pela sua vida, pelo seu papel ali naquela cidade. Ela agora recebe essa palavra de Jesus: vai para dentro da paz, que você possa mergulhar na paz, que a paz enche o seu coração, porque você agora está perdoada dos seus pecados e salva. Que isso mostra por que a salvação é de graça. Porque somos devedores, como aquela mulher era. Somos também impotentes para pagar a nossa dívida, como aquela mulher, né? E temos que humildemente reconhecer a graça de Deus em nossa vida e louvá-lo e bendizê-lo por isso, e também demonstrar uma vida de serviço, uma vida de dedicação, como aquela mulher mostrou para com Jesus.